O dia que a minha melhor amiga me processou. Ai, gente, eu tô tão assim escolada em processo agora. Tô tão escolada, tô adorando. Alguém quer mais me processar? Essa aqui, ai, agora eu tô assim. Agora eu quero saber de processo, entendeu? Essa querida aqui, Caroline Queiroz, contou a história de quando a amiga dela processou. Alguma amiga tá querendo? Vamos ouvir. Fique comigo enquanto eu conto a história de quando minha melhor amiga me processou. Ai, fiquei surda. A história já tem alguns anos, foi mais ou menos no final da pandemia ali, então tem uns 5 anos, 4 anos mais ou menos, não lembro. E, enfim, essa menina, ela era minha melhor amiga mesmo, não era colega, não era... Pra você ver, né, que tem gente maluca pra tudo. Como que termina num processo? A melhor amiga. Se bem que... Comigo nunca terminou em processo, mas... Você nunca conhece de verdade as pessoas, né? Amiga, não, era tipo minha melhor amiga, tipo, sei lá, 6 anos já, a gente se conhecia há muito tempo, enfim. Essa minha amiga, ela saiu um dia em um rolê e conheceu um cara que era americano, e ela ficou com ele, se eu não me engano ela ficou esse dia e no dia seguinte com ele, e ficou apaixonada. Não sei que mágica que esse cara fez, que ela ficou maluca por ele. Ah, eu sei que mágica ele fez. E não tem nem a ver com pinto, ó. E aí ele voltou lá pro país dele, né? E ela ficou totalmente maluca. Tipo, ela queria casar com o cara, ela queria... Ai, eu não tô conseguindo arrumar a luz. Então, ela ficou maluca pelo cara. E assim, o cara não tava na mesma vibe, sabe? O cara veio pra passar férias no Brasil, sei lá, 10 dias. Pegou a brasileira, beijo, tchau. Ela não, ela tava totalmente apaixonada. E aí, numa dessas loucuras, ela viu um pacote de viagem pra Califórnia pra 2 pessoas, que saía muito mais em conta do que pra uma pessoa. Saía R$ 1.500 pra cada uma, com avião e hotel. Porque era no final da pandemia, então tava muito barato os pacotes de viagem. Enfim, aí ela, ai, vamos comigo, não sei o quê. E assim, eu não preciso nem insistir muito, porque... Enfim, amiga, a gente apoia. E porque meu sonho era ir pra Califórnia. Então... ia juntar o útil com o agradável. Então eu falei, bora, vamos, amiga. Aí a gente comprou esse pacote. Como era um pacote, a gente tinha que comprar na mesma conta ali, né? Fazer na mesma compra. E a gente conseguiu, a gente fez na minha conta do aplicativo de viagem. Só que a gente conseguiu separar a forma de pagamento. Então cada um acabou pagando o seu, no seu cartão, tudo certo. E isso, a verdade, é Deus. É Deus falando. Minha filha, vou te ajudar. Vai separar. Uma coisa muito importante é que a viagem, ela era pra daqui a um ano, né? Então a gente comprou, sei lá, em abril e ia ser em abril do outro ano. Só que ela não tinha visto. A entrada é pior do que viagem, que demora 1 ano pra chegar, gente. Ai, que inferno. Por que aquele... Meu sonho é ser rica, nível... Posso comprar a viagem. Ah, e vamos pra Paris? Quando? Ah, semana que vem. Era meu sonho. E pelo tempo, né, que ia ser da viagem, ela imaginou que daria tempo de tirar o visto. O que aconteceu? Depois de 8 meses, ela foi pra entrevista do visto. Não passou. Ai, coloquei uma luzinha assim, fica melhor, né? Enfim, e aí ela não passou no visto e foi bem complicado, porque foi uma decepção. Foda. Eu acho muito louco isso, sabia? Porque quando você vai tirar o visto, tem ali toda uma certa pressão pra você já ter uma viagem marcada, né? É do tipo, ok, como assim você tá comprando tudo, você tem viagem marcada, mas também quando você vai tirar o visto, te pergunta, mas qual é a viagem? Ai, queria tanto tirar visto, gente, infelizmente. Eu tenho essa famosa CID chamada transexualismo. São para nós duas, né? A gente tinha passado muitos meses sonhando com aquela viagem, sonhando com aquele momento, enfim. Então a gente teve que lidar com isso, né? Depois de uns 2, 3 dias, com a cabeça um pouquinho mais no lugar,
Eu virei e falei, olha, então agora, né, a gente vai ter que resolver. E pra gente não precisar cancelar, que teria uma taxa de 30% de cancelamento. Falei, pra gente não precisar cancelar. O que é chocante, porque normalmente a taxa perdeu tudo. Hoje em dia, se você reserva qualquer coisa, ai, quer cancelar? Cancelou é teu cu, meu amor. Parabéns, pode cancelar. É só não ir, porque a gente não vai devolver o dinheiro mesmo. Sei lá, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar a tua parte, né, e aí eu vou com a minha mãe. Como ainda não tinha o voo ainda certo, dava pra mudar o meu acompanhante. Então, eu falei, olha, como... Nossa, primeiro, outra sorte também, porque ela deve ter comprado naqueles trecos de grupo. Porque quando você compra o voo já vai direto pra pessoa, você não tem como mudar. É difícil conseguir essa mudança. Agora, isso aqui não é amiga, isso aqui é a mãe. Vamos combinar? Isso aqui é a mãe, isso aqui não é amiga. Porque... Imagina, tu paga uma passagem, tu toma o famoso chá. Aí você também tem o famoso chá. E aí você toma esse chá todo, você fala, meu Deus do céu, tudo que eu quero na minha vida é agora encontrar esse gringo que nem me conhece, nem sabe quem eu sou, não quer olhar na minha cara, não quer nada. Mas eu vou lá até a casa dele, para qualquer coisa eu termino na Disney. E aí a pessoa fala, não, você não vai não vai ter visto, cala a sua boca, volta para sua casa. Aí a pessoa podendo perder totalmente o dinheiro, a outra amiga fala, eu vou pagar a tua parte? Você é a mãe, você é a mãe. Ainda dá pra mudar, eu vou com minha mãe, eu pago pra você certinho, pra você não ficar no prejuízo, e você tira o visto e a gente vai depois. É isso. Só que aí ela falou que não. Que eu não poderia ir. Se ela não fosse, eu não podia ir na viagem. A gente discutiu, porque eu falei pra ela, né, que não fazia sentido. Que se a gente precisasse cancelar, eu... A famosa maluca filha da p... Né? Vamos combinar. Ia arcar com prejuízo também, do 30% do cancelamento, e que eu renovei o passaporte, porque eu tinha visto, mas meu passaporte ele ia vencer lá enfim, até a data da viagem, enfim. E que não faria sentido, por que eu cancelaria, sendo que ela que não tava com visto, encheria depois, enfim. E ela falou que ela não achava justo eu ir e ela não. Mas que se eu quisesse ir e comprar a parte dela, que eu teria que pagar 5 mil reais pra ela. Pronto. Além de tudo, além de amiga, é agiota também. Que a parte era dela e ela ia vender por quanto ela quisesse. Então, sendo que a gente pagou R$1.500 em cada parte. Aí ela queria super faturar nisso. E agora eu vou contar o resto na parte 2. Filha da puta... Arrume-se. A filha da puta, ela não queria o dinheiro. Ela queria que a outra não fosse. E aí você vê que tipo de amizade é essa, né? Do tipo, eu não quero, o que eu quero... Já que eu sou uma fudida e não vou conseguir ir, eu quero que você se foda também. Amigona, cara. Amigona demais. Que pessoa maravilhosa. Nossa, quem tem amiga assim nem precisa de inimiga, né? Da história de quando minha melhor amiga me processou. Legal demais. Eu falei pra ela que ela tava louca, que eu não ia pagar 5 mil reais, sabendo que ela pagou só 1.500, que não fazia sentido. Sim. Aí ela falou que a parte era dela, ela vendia por quanto ela quisesse, enfim. E que ela queria arcar com os prejuízos que ela teve do... Sabe o que ela podia fazer? Ela podia... Olha, eu ia fazer isso. Será que eu ia fazer isso? Cancela. Fala assim, cancelei, amiga. E aí, toma aqui o dinheiro que você pagou, menos 30%, porque 30% é o dinheiro que da multa, né? Então tem uma multa lá de 30%, caso você quisesse pegar de volta. Você pega a parte dela, ainda não tá quente, né, obviamente. Você pega a parte que supostamente o site devolveu, dá pra ela com 30% a menos, e aí, de repente, no dia da viagem, você vai e fala, surpresa! Eu vim. E compra um imã de geladeira pra ela. Visto, de não ter passado no visto, enfim. Só que, o que acontece? Lembra que eu falei que eu comprei
o pacote pela minha conta. Então ela não conseguia fazer nada. Ela não conseguiria cancelar, ela não conseguiria fazer absolutamente nada. Então, o que eu fiz? Depois de uma semana da gente nessa briga, eu simplesmente fiz o Pix pra ela de R$ 1.500, que era o valor que ela tinha pago. E eu mudei o Pix e um beijo. acompanhante pra minha mãe. Aí eu mandei a foto pra ela, falando, olha, tá aqui o seu comprovante, você não vai E mais, teu cu. agora quem vai é minha mãe. E é isso, tipo, não tem Até porque ela não ia já de qualquer jeito. Ela já não ia. mais o que fazer, porque ela tentou até cancelar, mas já tinha passado muito tempo, enfim. E aí eu falei, olha, não te devo mais nada, tá aqui o dinheiro que você gastou, é isso. Aí eu recebi um áudio de 3 minutos dela chorando e me xingando de tudo quanto é nome. E, cara, é muito engraçado, porque no áudio ela me xinga de tudo, mas a coisa que mais me marcou, Menos de feia. que eu mais lembro, é que ela falou assim, eu não entendo por que as coisas dão certo na sua vida e na minha nada dá certo. Por que você é maluca? Por que você tá indo atrás de um cara só que te deu um chá de qualquer coisa? Por que ninguém se importa? Por que você é invejosa? Que eu ia falar, não, porque o karma is a bitch. Mas o karma não is a bitch nada, gente. O karma, ai, nem existe. É tanto filha da puta se dando bem por aí, que você fala, vai pagar em vida, não vai. É por isso que a gente fala, gente. Seja você o karma. Ah, não, pode deixar que essa pessoa vai pagar. Não vai. Se você não cobrar, ela não vai pagar. Se essa pessoa tem um karma para receber na vida, seja você a pessoa que vai entregar o karma para essa pessoa. Entende? Seja você o portador do equilíbrio divino. Senão não vai, gente, não vai, não vai. Às vezes o universo está muito preocupado. Está muito preocupado ajudando a Gabriela Pugliese. Sabe? Às vezes o universo está muito preocupado fazendo, sabe? Dando tudo aquilo que manifestou a Maia Massafera e não vai ter tempo de equilibrar a sua vida. Então seja você o karma. Entregue você a desgraça. Sabe? Ajude o universo. Seja você a agente do caos. Isso me pegou muito, porque, de novo, era uma pessoa que era minha melhor amiga. Minha melhor amiga, ela sabia de tudo da minha vida. E de imaginar que eu tava com uma pessoa que tinha esse tipo de olhar e de energia pra cima de mim, da minha vida, enfim. Então, acabou que foi até um alívio, né? Saber que a gente não teria mais relação depois disso, que não teria nem como. E aí, no final do áudio, ela falava, eu vou te processar. Aí eu, processa. E aí ela processou. Depois de um tempo, acho que foi 1 mês, 2 meses, chegou a carta em casa. Não sei se é de intimação, sei lá. Mas chegou a carta falando que eu tava sendo processada. E, assim, eu acabei que a gente tinha um advogado que era conhecido da família, então acabou que eu não gastei com isso, mas a indisposição de... Ai, gente, é minha energia, gente. Eu vou te processar, então processa, amor. Ah, linda, processa. Ai, tô sem nada pra fazer aqui, processa. Sabe? Ai, vai ser maravilhoso, eu já tô tão escolada já nesse negócio de audiência de conciliação. Inclusive, muito em breve. Querem vídeo? Ser processada, é uma merda. Que você fica, né, dá um estresse ali, mas assim, eu sabia que era uma coisa muito absurda e que a chance dela ganhar era pouquíssima, sabe? Que era mais pra me encher o saco mesmo. E dito e feito, a gente não precisou fazer audiência, só com o relato de cada uma, o juiz já... Juro, é o tipo de causa que o juiz fala, meu Deus do céu, por que eu fiz direito? Por que, Senhor, eu me meti nesta profissão? Que aí você tem que lidar com gente completamente doida que não se responsabiliza pelos seus próprios atos. Que acha que tudo que acontece na vida é culpa dos outros, porque é a pessoa
é um alecrim dourado. Por que será que nada acontece pra você? Porque às vezes é você que tá fazendo merda na sua vida. Disse basicamente que era uma bobagem aquilo. Tô falando da menina aqui, tá, gente? Desculpa. Que não passava de briga entre amigas, onde uma ficou chateada porque não conseguiria ir viajar e que ela assumiu o risco de não conseguir a partir do momento que ela comprou o pacote. E a Mona ainda te ajudou. A Mona ainda te ajudou. Pra depois fazer entrevista pro visto. Então, que basicamente tava perdendo o tempo dele ali. E que eu não devia nada pra ela. Importante. Enfim, então depois disso, a gente nunca mais se falou. Graças ficou a só Deus. com esse gostinho na boca de que ela me processou e perdeu. Foi muito difícil pra mim, assim, desde o começo. Porque foi o pior término que eu já tive na minha vida. Sabe? Com amiga, assim, ainda mais desse jeito que foi, com processo, com advogado, pô, foi complicado. Eu demorei muito tempo pra poder voltar a, enfim, me abrir pra pessoas, pra amizade. E a lição que ficou pra mim é de que, cara, primeiro, ter muito cuidado de com quem eu deixo ter acesso enfim, a minha vida, a minha casa, a minha energia. Porque tem muitas pessoas que querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas, né? Então é isso, pessoal. Amem muito seus amigos, mas ao mesmo tempo, ó... Tem um advogado. Continua, não acabou. Amiga, você foi? Vamos ver sobre a viagem. A pergunta de vocês que não quer calar. Sim. Mas, Carol, você foi viajar? Como que foi a viagem? Você foi sozinha? Foi com a sua mãe? Como que foi? Gente, como vocês podem imaginar, essa viagem, ela já tava com muito mal olhado, ela já tava com uma energia pesadíssima. E quando é assim, infelizmente, as coisas não tem como dar muito certo. Mas como assim, gente? Mas o que aconteceu? Mas já até um processo conseguiu. E não deu certo? Né? E... vocês devem lembrar que depois da pandemia teve muita empresa de turismo e de viagem que quebrou. Putz. Então foi exatamente aquilo que eu imaginava. Ela comprou aqueles sites coletivos. Os peixes urbanos da vida. Como é que é? 1, 2, 3 milhas? Mentira. Hotel urbano. Por isso que ela conseguia mudar tudo, porque ela comprou só o pacote. Ela não tinha comprado a viagem, porque nesse treco você comprava o pacote, aí depois que o treco vinha, assim, pra você começar a marcar a viagem ali naquela compra meio coletiva. Por isso que ela podia mudar ainda o nome. Ô, amiga. Infelizmente foi o caso da empresa que eu tinha fechado o pacote. Hotel urbano, exatamente. E, enfim, a gente tá no processo, né, pra conseguir o dinheiro, uma coisa bem demorada, mas... Vai conseguir... Gente, vocês estão vendo como é que esse povo tá querendo pagar? Tipo assim, daqui a 15 anos começa a pagar em parcelas de R$5 durante 700 anos. É tipo assim, as paradas as propostas de pagamento são assim, base do inacreditável. Que, graças a Deus, nunca me tirou o sono de noite, porque esse dinheiro pra mim... nunca me fez falta, eu sempre trabalhei. Rica! Ai, esse dinheiro nunca fez falta, ainda dei pra essa vagabunda aí. Trabalhei desde do meu primeiro aniversário, assim, de maior de idade. Eu já tava trabalhando pra realmente fazer minhas coisas, sabe? Graças a Deus esse dinheiro nunca me fez falta, mas é uma coisa que tá ali correndo no processo, então que um dia eu vou pegar de volta, deixar ela rendendo. Mas... quando eu descobri que eu não poderia fazer a viagem, obviamente que foi um baque pra mim, né? Porque já tinha sido muito estressante toda essa questão da viagem. E aí, eu, de fato, consegui viajar com a minha melhor amiga na melhor viagem da minha vida, que foi com a minha mãe. Quando ela me presenteou com uma viagem pelo Brasil com ela, na época que seria a viagem, né, pra Califórnia. Eita! Foi uma viagem com a Max Tovar, menino! Que pra eu não ficar mal, enfim, pra eu não ficar com enfim, coisas na cabeça, né? E aí a gente viajou o Brasil, a gente ficou 15 dias viajando pelo Brasil, a gente foi pra Bahia, visitamos vários lugares. Amei o momento música.
Momento musical, momento bem... Foi pra Porto Seguro, descemos pra Caraíva, que foi o melhor lugar, eu queria morar lá. Depois a gente foi pro Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, enfim. Caralho, calma aí, amiga. Tu fez uma viagem de volta ao mundo no Brasil? Caraca, você foi pra Bahia, Porto Seguro, Arraial do Cabo. Existe isso? Uma pessoa que vai 400 regiões do Brasil ao mesmo tempo? Lugares, melhores experiências da minha vida. Então, sim. E foi uma coisa meio Max Tovar mesmo, né? Você viu ali uma coisa indígena, a floresta, depois um Buda. Eu fiz a viagem mais incrível da minha vida com a minha melhor amiga. E eu não me arrependo, eu não gostaria de ter mudado nada. Foi uma viagem de muitas lições pra mim, de muitas conversas maravilhosas que eu tive com a minha mãe. Então é isso, gente. Pode não ter sido o desfecho que você... Ah, foi com Deus o vídeo já, né, gente? Porque olha, cheio de música já o vídeo. Ai, meu Deus! Que mais que tem? Se eu fosse juiz, condenaria em custas processuais, mais honorários de sucumbência e também aplicaria multa por má fé, por estar usando o judiciário para besteira. Muito provavelmente ela entrou no tribunal de causas tribunal especial, né? O tribunal que é o famoso tribunal como é que é? De pequenas causas, né? Gente, vocês estão comentando várias coisas em relação a jurisprudência da história que eu contei, né? E eu não vou conseguir responder todas. Não é jurisprudência. Tá. Exatamente, talvez alguém que é da área de direito consiga responder aqui nos comentários. Mas, basicamente... Ai, Carol, mas que Amiga, acho que estão tentando arrombar tua porta. advogado que aceita entrar numa causa dessa, né? Começar Meu amor, tem advogado que aceita entrar em cada causa. Primeiro que se ela entrou no tribunal especial, ela não precisa de advogado, né? Que eu também já passei por essa experiência. Já. Cada experiência que eu já passei, menina, tão pouco tempo de vida. Ai, eu sou tão novinha. Um processo desse. Gente, a advogada que entrou em nome dela, né, que começou o processo, é parente dela. Ai, é tão legal, galera. Então, assim, provavelmente ela não pagou nada pra ela e é isso, aceitou porque era parente. Não sei se realmente achando que ela poderia... É complicado. Não, imagina, uma pessoa tão equilibrada, tão fofa, tão legal, deve ter enchido o saco também da parente, né? Ela poderia ganhar ou não, mas era parente dela. Então... Ai, Carol, mas você não conseguiu processar ela de volta, enfim, né, que algumas pessoas comentaram isso, né, que como foi muito ridículo o motivo, né, se eu não poderia processar ela de volta pra pegar dinheiro. Gente, desde do primeiro processo que ela fez contra mim, ela alegou pobreza. Quando você alega pobreza, meio que fica proibido de eu processar ela de volta pra pedir dinheiro ou dela pagar ou não. Mona, ela tá alegando pobreza, mas ela prefere perder 30% do dinheiro no processo para fazer a outra não ir, do que conseguir com que a parte dela seja vendida. Ela prefere perder, não faz menor sentido. E outra, mano, você tá alegando pobreza num processo de viagem para os Estados Unidos. Horários dos meus advogados, por exemplo. De novo, alguém da área de direito vai conseguir explicar isso melhor. Mas, basicamente, quando você alega pobreza, você fala que você não consegue pagar nada. Então, se você perder, você não vai pagar nada. É ridículo, mas é. Então é isso, gente. Basicamente, essas foram as coisas que vocês mais comentaram sobre, que vocês ficaram muito chocados. Então, de maneira leiga que eu consigo responder isso pra você. Ó, até botaram aqui, amiga, essa pobreza que você disse, na verdade, a pessoa fica com a exigibilidade, a cobrança suspensa em relação às verbas processuais, e não em relação a outra parte. É isso, se o juiz dá uma multa nela, ela não fica isenta de pagar. Ai, gente, olha, eu vou fazer advocacia. Eu vou. Tô cansada de fazer errado, vou fazer direito. Caraca, que legal, eu gosto tanto.